Fala galera, muito bem-vindos! Então dessa vez a gente planejou alguma coisa um pouco mais elaborada para vocês. Desde o aulão que a gente fez aquela segunda-feira para falar sobre avaliação física, eu fiquei na cabeça o quanto o pessoal tem sido influenciado de uma forma não legal para seguir conceitos e alguns dogmas que aparecem por aí a respeito de atividade física. E atividade física no amplo sentido do negócio. Todas as pessoas que querem ou desempenho, porque elas querem performar em seus esportes, ou as pessoas que desejam simplesmente modificar os seus físicos para que eles reflitam na realidade a identidade que elas já têm. Então, sendo assim, sejam muito bem-vindos. Eu sou Paulo Musa, eu sou médico, eu sou especialista em ortopedia e traumatologia, eu sou especialista em fisiologia do exercício e tenho um monte de curso de pós-graduação por aí para conseguir sentar aqui e falar para vocês das questões que falam no meu coração, porque é exatamente por essa razão que eu trabalho com isso. Eu gosto de atividade física, eu pratico atividade física há quase 40 anos, é verdade. O que eu posso trazer para vocês, na realidade, não é só a minha experiência de quem é um ativista de atividade física, mas de quem estudou isso como forma de apresentar o melhor resultado possível. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Chega uma fase na nossa vida que a gente tem que ter atividade física como um componente da nossa personalidade. Por quê? Muito se fala em anti-aging, muito se fala em envelhecer precocemente, muito se fala em tentar não envelhecer ou desenvelhecer, mas isso não é possível. O que é possível na nossa rotina e na nossa realidade é manter a nossa função biológica funcionando de uma forma onde você tenha pouca perda ao longo dos anos por desgaste e por que não dizer, mau uso do seu aparelho orgânico. Só que na verdade, pessoal, o grande ferramental que a gente tem, que faz com que a gente consiga de fato ter uma condição física diferenciada e apresentar isso no nosso corpo, é justamente a atividade física. A alimentação ela entra como um componente fundamental porque ela permite que uma atividade física mais intensa ou mais volumosa ela seja realizada, bem como uma recuperação mais eficiente, que o seu corpo ele consiga entender que a atividade física ela é na realidade uma informação modificadora, possa assim processar para você. Sendo assim, os conteúdos que a gente vai falar e que eu separei para vocês nessa nossa semana da performance, tá? E claro, com saúde eles tangem isso. É claro que é muito legal ver aquelas pessoas que têm a vida orientada para o físico delas. Só que, se você não conseguir um físico que você tenha ele para ser útil na sua vida, a coisa ela perde um pouco sentido. E é isso que vocês precisam ficar atentos. Porque aquilo que a pessoa faz, a que tem a vida direcionada para a atividade física, ela só serve para aquela pessoa, não por um problema de individualidade biológica, mas porque essas pessoas que têm essa orientação, elas basicamente são profissionais da área, porque elas são pagas para descansar, ou seja, para que o corpo consiga assimilar aquela informação toda e se transforme em alguma coisa que fisicamente e visualmente signifique algo diferenciado para você. Agora, você que tem trabalho, que tem estudo, que tem filhos, responsabilidades, está em ascensão de carreira, você precisa de uma fórmula um pouco mais ajustada para você. É como se a gente quisesse sair andando com um carro de corrida de Fórmula 1 pela rua. Isso, infelizmente, ou felizmente, não acontece por uma razão muito simples. Carros de corrida não são feitos para outros asfaltos que não os asfaltos das pistas de corrida. Ou seja, colocou ele na rua, ele vai quebrar e ele não vai te levar no lugar que você quer ir. Agora, se você quer ir mais rápido e mais longe dentro daquilo que você tem de estrutura de vida, então larga esse pessoal para lá, vem aqui comigo, a gente vai bater um papo legal para falar sobre essa questão toda de como tirar o melhor possível do seu físico sem agredir a sua saúde e trazendo para você um resultado que seja manutenível e que você agregue na sua identidade. Até pode parecer que não, do alto dos meus 100 e poucos quilos, porque eu não vou falar quanto que eu peso certinho para vocês, que eu não tenho a mesma dor que vocês. Eu tenho absolutamente a mesma dor que você. E eu imagino que vocês estão aí sentados sendo duas pessoas de dores distintas. A primeira, alguém que treina há algum tempo, mas de repente bateu numa parede e não consegue evoluir. A segunda, a pessoa que quer começar a treinar, mas quando olha para tudo que tem que fazer, fala assim, puxa, eu não sei por onde começar. Ou eu simplesmente não quero começar tudo isso de uma vez só porque eu sei que eu não vou conseguir sustentar. Isso é verdade nas duas situações.
E por que é verdade nas duas situações? Porque, pessoal, o nosso organismo é uma coisa dinamicamente modificada. Então, a pessoa que você é hoje não será a mesma pessoa daqui a 2 meses, quando você mudar o seu tipo de treinamento ou mudar o seu tipo de dieta. E eu peço licença para vocês para a gente começar falando sobre tipo de treinamento. Por quê? Porque, como eu havia dito para vocês, o treinamento é uma forma de informação. É a forma que você dialoga com o seu corpo. É como você estimula o seu músculo a fazer aquilo que precisa ser feito para ele se adequar ao que você imagina da formação estrutural que ele deva ter. Para que isso? Para chegar para você com uma silhueta que te agrade. Ué, você não penteia o cabelo do jeito que você gosta? Você que é mulher não pinta a unha do jeito que você gosta? Você não faz a depilação que você acha legal? Então por que você não pode ter uma silhueta que te agrade? A diferença, pessoal, é que quando a gente fala em cortar o cabelo, pintar o cabelo, fazer a unha, é alguém fazendo para nós. O que a gente vai falar hoje, quando a gente fala de treinamento e falar de hipertrofia, é o que você faz para você. É o que você faz por você e é o que você faz com você. E isso é muito importante que você entenda, porque chegar numa sala de peso não é simplesmente cumprir uma tabela. Olhar uma tabelinha lá, eu vou ter que fazer tal exercício, tantas séries, tantas repetições, tal exercício, tantas séries, tantas repetições, e é ótimo, eu terminei, eu posso ir para minha casa. E detalhe, eu posso comer o que eu quiser porque eu treinei. A coisa é um pouco mais complicada que isso, e eu vou ajudar vocês a entender isso, porque é importante que você faça do jeito certo, senão essa informação se perde. Vou dar um exemplo simples para você. Se você tem uma prova importante, e se você precisa passar, e se você está empenhado em realmente se dar bem naquilo, como é que você lida com isso? Você se tranca num quarto, coloca o seu material de estudo na sua frente e não descola o olho daquilo antes que você termine. Aliás, você não descola o seu bumbum da cadeira antes que você termine. Mais que isso, você se coloca num quarto sozinho para se isolar de fatores externos que façam com que você consiga manter sua atenção aqui, no seu material de estudo, que é tudo que interessa para você e que é o que você precisa dominar, porque a memória também é um exercício. Um dia a gente combina, eu falo para vocês, eu monto uma aulinha para vocês sobre o processo de mnemônica, aí a gente vai falar da curva de Ebbinghaus, que era o cara que entendeu como é que funcionava a memória, como que a gente tinha que repetir conteúdo para a gente lembrar. Então, muita calma nessa hora, porque muito provavelmente você vai lembrar disso, você vai repetir, assistir esse vídeo algumas vezes ainda. E vai se pegar com vontade de, o que o Paulo falou mesmo naquele negócio, assim, acho que eu vou assistir de novo. Então, essa curva do esquecimento, ou curva da aprendizagem, ela vem daí. Agora, voltando ao que a gente está falando, a informação que você dá para o seu músculo, ela passa por uma forma de curva de esquecimento. Por que você acha que você treina todo dia? Por que você acha que você tem que repetir os grupos musculares com alguma periodicidade? Por que você simplesmente não pode fazer um esforço e esse esforço significar a sua melhora de acordo com aquilo que você tem vontade? Imagina só que legal, hoje é segunda-feira, não estou com vontade de fazer musculação, eu vou jogar queimada. Ué, queimada cansa, não cansa? Por que eu não vou ficar musculoso fazendo queimada? Eu adorava jogar queimada no colégio. Ou então diferente, por que você fala que você tem que se proteger para aquele horário do seu treino, você não vai fazer nenhum treino muito intenso, senão você vai atrapalhar com os seus ganhos? Por que você tem essa noção? De onde vem essa noção? O quanto essa noção é verdade? Mais que isso ainda, por que você treina o que precisa ser treinado? Porque isso é uma questão de informação. Uma vez dada a informação contrátil do seu músculo que você fez lá ativamente, isso tem um tempo de ação e você precisa repetir para que você confirme que aquilo realmente é para ser feito. Essa informação recente nem sempre ela traz uma sensação agradável. Ela traz aquela sensação de cansaço, de exaustão, e depois de 24 a 48 horas ela traz aquele pouquinho de dor que a gente chama de dor tardia pós-treino, ou de Delayed Onset Muscle Soreness, como no inglês, que é de onde a gente puxou essa expressão. Pessoal, essa informação, do jeito que ela é feita, ela é quase como se fosse uma informação de estudo. Do mesmo jeito que você estuda, sem assistir TV, sem escutar música, prestando atenção no que você está fazendo, você faz o seu exercício prestando muita atenção no que você está fazendo. E muitas vezes, quando o tempo passa, e aí eu falo com vocês dois que estão aí, ou porque não consegue evoluir no seu treino, ou porque você quer começar e não sabe por onde começar. O que é mais difícil é você não querer fugir do cansaço.
é não fugir da sensação do desgaste. Deixa eu contar uma coisa para vocês, eu treino musculação há 29 anos e nenhum dia da minha vida esse treinamento foi agradável, ou foi confortável, ou foi alguma coisa que eu pudesse fazer prestando atenção em qualquer outra coisa. O que normalmente a gente fala? Peraí, eu tô treinando, não dá para conversar. Ou peraí, eu tô treinando, não dá para falar no telefone agora. Porque você tá atento naquilo. Só que muitas vezes, de forma não percebida, o que acontece? A gente tira o nosso foco, de repente a gente dá uma viajadinha, e aí você faz o quê? Perde as contas de quantas repetições você está fazendo. Agora, se você falar para mim que nunca aconteceu com você, você está mentindo. Acontece comigo de vez em quando eu estou muito preocupado, ou quando eu vou treinar muito sonolento, eu dou uma pescada e bom, de repente eu saio do caminho que eu precisava. Gente, atenção é fundamental. Então, quando você vai treinar, a primeira coisa que você tem que saber é que você vai treinar. Você vai se sentir cansado. Naquele momento, a exaustão vai ser alguma coisa que você vai brigar contra. E você vai ter ali, no seu maior inimigo, não o peso, mas a sua vontade de desistir. E isso é importante que você saiba, porque todos os processos que regem o bom ganho de massa muscular, eles estão relacionados com a sua capacidade de sair do seu intervalo de conforto. O que faz com que o exercício seja uma coisa contraintuitiva. O que é contraintuitivo no treinamento? Você está cansando, você vai relaxando até acabou. O exercício não é assim. Você treina para chegar nessa sensação de cansaço. Por quê? Porque é nessa sensação de cansaço que você vai fazer 2 repetiçõezinhas e elas vão significar o ganho que você vai ter no seu físico de forma geral. Você pode falar, mas 2? 2 é muita coisa. Se você coloca peso para fazer, por exemplo, 10 repetições e você consegue fazer 2 a mais, você está fazendo 20% a mais. E em termos de aproveitamento, pessoal, isso é muita coisa. Vocês têm ideia do quanto a gente poderia fazer de massa muscular por dia em condições ideais? Da ordem de 25 a 5 gramas. Parece bem pouquinho, né? Na melhor das hipóteses, é um scoop de whey protein que você pode fazer de músculo por dia. Pois é, só que se você multiplicar isso por 365 dias do ano, dá 9 quilos de massa muscular que você teoricamente poderia ganhar num ano. Sabe quanto a gente consegue ganhar de massa muscular anualmente? A literatura ela fala algo em torno de 2 quilos de massa muscular por ano. Ou seja, praticamente a gente rende 1/5 do que seria tudo que a gente potencialmente conseguiria ganhar. Então, se você consegue render 1/5 a mais no seu treino, ganhar duas repetições que seja, você já consegue uma mudança do todo o seu perfil de treinabilidade. Agora lembra, isso tem que ter constância. Não adianta você chegar feliz hoje lá, não, agora eu vou treinar, eu vou fazer mais 2 que nem o Paulo falou. Não, precisa ser todo santo dia. Você pode até pensar assim, Paulo, mas eu vou cansar, isso eu não vou aguentar, eu não vou tolerar. Na verdade, se você falar agudamente, 1 semana, 2 semanas, você tem razão. Se você fizer pensando nisso, você provavelmente vai desistir. E é por isso que as pessoas desistem de treinar, elas desistem de fazer dieta, porque elas ficam pensando no que elas têm que fazer e não do resultado que elas vão ter. Agora apaga isso agora. Tira da sua mente, desencaixa, despluga o USB. Pensa o seguinte, você precisa fazer porque você precisa fazer. Qualquer coisa na nossa vida que se torne rotina, nós nos acostumamos. Tenta falar para uma pessoa que faz uma refeição por dia, só que ela tem que fazer 3, café, almoço e janta. Ela vai achar que é impossível. Assim como vocês vão falar com uma pessoa que faz 6 refeições por dia e manda ela fazer 2, um almoço e um jantar, ela vai achar que é impossível. Mas sabe qual é a verdade? Nós nos acostumamos. É que nós precisamos nos ciceronear para que nós mantenhamos toda a rotina que é necessária para que esse costume aconteça. E o que você precisa se acostumar? A sempre fazer mais 2 repetições. É só isso. Dê a dimensão e o tamanho que aquilo merece. Então, entenda, eu tenho absolutamente a mesma dor que você. Por quê? Porque eu faço absolutamente aquilo que eu estou falando para você fazer. E eu canso como você. Sabe qual é a diferença? A diferença é que quando eu estou chegando no meu limite, eu falo, eu só preciso fazer mais 2. E se eu aguentar, eu penso, eu só preciso fazer mais 2. Esse é o exercício real. O corpo, ele só faz aquilo que a sua cabeça manda. Sabe para quem que você está exercitando quando você está fazendo uma série de musculação? É daqui para cima. E se daqui para cima você não estiver muito bem condicionado, daqui para baixo não resolve nada. É por isso que a gente está sentando falando sobre esse assunto, para você saber, desde já,
Se você está sentindo que você está batendo uma parede, o seu corpo não está evoluindo, a gente tem que começar justamente do começo. Mas pô, tem que recomeçar tudo? Sim, porque uma releitura com conhecimento vai fazer com que você olhe para trás e veja todas as coisas que você poderia ter feito melhor. E aí você vai reconhecer, não que você não teve evolução no seu físico, mas que você não teve evolução na sua maneira de pensar e que você foi se desleixando ao longo do tempo. E de um jeito ruim, você foi se desleixando, chegando exausto, cansado, de uma rotina que não ia te levar a lugar nenhum. Agora, se você é daqueles que está procurando motivação para começar e a dificuldade de verdade é você definir prioridades, a prioridade para você é faça uma coisa bem feita. Só uma. Se você fizer uma coisa bem feita, o resto vai seguir quase como se fosse de forma natural. Vou dar um exemplo para você. Dos atletas que antes treinavam, por exemplo, campeonato de supino, eles só treinavam supino. Só faziam exercício supino reto. Diversas formas, mas só supino reto. E quando você olhava esses atletas, eles tinham uma formação muscular, uma formação de físico muito boa e muito bonita, muito agradável, sendo que muitos competiram no fisiculturismo. Agora, por que eles só faziam um exercício e por que os fisiculturistas faziam às vezes 8 num treinamento só? Isso são formas de abordagem. Muitas vezes a gente faz vários exercícios porque a nossa cabeça também precisa variar. Então não é só porque aquilo precisa ser daquele jeito. Às vezes você pararia se você tivesse que repetir o mesmo exercício, mas continuaria se você fizesse um exercício diferente. Então você engana a cabeça e continua o estímulo. Por isso que eu peço para você, faça uma coisa direito, só uma. Até porque você conseguir realizar essa uma coisa já vai te trazer uma sensação de vitória. E é importante que ela aconteça, porque nós não conseguimos progredir, pelo menos mentalmente, sem que a sensação de vitória esteja presente. Ou a sensação de alcançabilidade, a sensação de que você é capaz de realizar aquilo. Lembre-se que tudo que você estudou na sua infância, que você dominava, você gostava, não é verdade? Ou por acaso você não gostava de uma matéria que você tirava só 10? Pelo contrário, aquilo que você não gostava era o que você ia pior na escola. É justamente por conta disso. Passe a dominar aquilo que você está fazendo. E quando você passar a dominar, aí o segundo passo vai ser o quê? Desafiar-se. E como que você vai se desafiar a fazer alguma coisa assim? Lembra? Fazer 2 a mais. É por aí que a gente vai começar. Deixa eu ser muito sincero com vocês antes da gente começar a falar qualquer coisa. Parece que é, na realidade, um pouco de demagogia. Ah, eu sou igual a vocês. É que todo aquele papo de motivação tem nada a ver com isso. O que eu preciso compartilhar com vocês é alguém que muito mais fracassou do que foi bem sucedido. Por quê? Porque eu tentei tantas vezes, tantas inúmeras, que eu acabei conseguindo conquistar aquilo que eu gostaria. E hoje eu vivo com uma dinâmica de vida que me satisfaz, que me traz identidade e que me precede, porque quando você pensa naquilo que você, como você quer ser reconhecido, como que você aparece e o grau de confiabilidade que as pessoas têm por você, a sua imagem física, ela inevitavelmente aparece em algum momento. De tudo isso, pessoal, eu passei por um vestibular dificílimo, eu fiz uma faculdade federal, eu fiz uma residência num hospital federal, eu fiz 2 residências praticamente, sendo que a segunda era uma especialização da residência. Fiz 5 cursos de pós-graduação, praticamente 6, se a gente contar com os cursos de atualização. Todo ano eu tenho algum programa de estudo diferente, onde eu invisto meu tempo e invisto recursos para que eu sempre me mantenha estudando. E, no entanto, eu consigo manter uma rotina que seja de alimentação e treinamento. Se eu consigo, você consegue. A única coisa que a gente precisa combinar é que precisa haver uma boa organização. A chave do negócio é a organização. Ninguém consegue entrar, sentar e deitar para dormir num quarto desarrumado. E a sua vida é meio que como se fosse um quarto desarrumado. Veja que quando você entra no seu quarto e vê sua cama desarrumada, já não dá vontade. Então eu sei que muitas vezes você vai, se olha e quando você se enxerga no espelho, você vê o quê? Você vê você desarrumado e não dá vontade de cuidar. Mas é essa hora que você precisa fazer isso. Porque quando você tira a força de uma coisinha que você está fazendo, o resto começa a ficar mais fácil porque você repete a manobra, você repete o exercício. Falando de organização, vamos começar da importância da hipertrofia no que é o emagrecimento.
As pessoas elas olham para o emagrecimento como se fosse uma questão de subir na balança e pensar, nossa, o peso diminuiu, eu emagreci, o peso aumentou, eu engordei. A coisa não é bem assim. E organizar esse pensamento é importante para você entender o que vai acontecer com você nas próximas semanas. Porque você pode muito bem emagrecer e não perder 1 grama, assim como você pode emagrecer e ganhar peso. Como isso? Um dos grandes problemas do emagrecimento, pessoal, na realidade, não é quando você não perde peso, é quando você perde peso demais. Por que isso? Porque o que você olha para uma pessoa não é o número na balança. Você não consegue enxergar, opa, 80 quilos, ah, legal. Não, o que você enxerga é uma silhueta. E quem confere a nossa silhueta é a nossa massa muscular. O problema é que o músculo é muito mais de velocidade metabólica e de uso de energia do que a gordura. Então, o que acaba acontecendo quando você faz um corte drástico na caloria? Você acaba perdendo o músculo junto. O músculo ele fica meio flat, ele fica meio chato. E aí, aonde você percebe? Aqui, ó, no rosto. Sabe aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, mas parece que o fulano envelheceu, ou ele está feio, ou ela está feia fazendo dieta. Sabe o que é isso? A dieta está errada. Essa pessoa está perdendo massa muscular. O tônus da musculatura da face, ela se vai, e aí o que você vê? Você vê aquela face marcada, cheia de vinco. O que é isso? É justamente o músculo que está indo embora. O primeiro sinal de que essa dieta está errada, que esse treino está errado, que está muito forte. E ninguém vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Bom, quando você fala de hipertrofia, então, todo mundo já pensa uma coisa muito grande, muito musculosa. Não é assim. Lembra que eu falei para vocês que a média de ganho de massa muscular, se tudo estiver certo, é da ordem de 2 kg por ano. Então não fica se preocupando se você tem facilidade para ganhar massa muscular. É ótimo que você tenha, porque isso significa que você tem dificuldade em perder. E quer dizer que sua silhueta será preservada. Ora, o que faz ganhar massa muscular, e o que a gente sabe na literatura científica, é uma alimentação adequada e um treinamento específico. Só que o que se sabe é que o treinamento também estimula a síntese de proteína, ou seja, estimula a síntese de músculo. Então, uma vez que você consegue fazer o estímulo da síntese de músculo com o exercício, pensa que você está combinando uma dieta que tem pouca caloria para você perder gordura, mais um exercício que provoca que você tenha síntese de músculo para você manter a sua musculatura. O que você consegue? Uma situação onde você mantém a sua silhueta, porque você consegue ir trabalhando a sua massa de gordura sem agredir o seu tecido muscular. Então não é que ninguém vai ficar musculoso e ao mesmo tempo sem nada de gordura numa situação objetiva. Que é que todo mundo fala, porque é impossível ganhar músculo perdendo gordura, ou então é impossível você perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo. Vocês já devem ter escutado isso um monte de vezes. E a única coisa que ganha, que falaram mais para vocês, é assim, não, vamos ganhar massa muscular antes, depois você perde a gordura. Ou então, vamos perder a gordura antes, depois você ganha massa muscular. Na verdade, pessoal, os mecanismos bioquímicos que cuidam tanto de ganho de massa muscular quanto de perda de gordura são absolutamente os mesmos. As duas situações precisam estar presentes. A diferença é que as pessoas elas vão mostrar limiares diferentes de tolerância para conseguir demonstrar ou a manutenção da massa magra ou uma melhora da silhueta. Lembrando que sempre que a sua silhueta melhorar, você vai achar o quê? Que você ganhou massa muscular. Para outras pessoas que estão associadas a observar determinados volumes, elas vão olhar e pensar o quê? Pô, perdi gordura. E sabe como é fácil você perceber isso? É olhando homens e mulheres. O que o homem olha como parâmetro daquilo que ele tem se desenvolvido? Ele olha essa parte de cima do tronco. Essa parte de cima do tronco, o tronco superior, conforme ele vai perdendo gordura, ele vai demonstrando a musculatura e a sensação que ele tem é o quê? Opa, tô maior. E a mulher? A mulher ela vai olhando na barriga. Então, conforme ela vai vendo aquele tecido subcutâneo ele diminuir, aquela cintura dá uma afinadinha, o que ela olha e fala? Opa, tô emagrecendo. Então, na realidade, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você vai usar como forma de avaliação para você não ter a impressão errada. Porque muitas vezes, qual é a forma que as pessoas usam para fazer a avaliação do físico delas? Balança. E o que balança mostra? Peso. Se eu falasse para você que você pudesse ter o físico que você quisesse, mas teria que continuar no seu peso, você gostaria? Para e pensa na pergunta. Porque aí a pergunta seguinte é assim, e se eu falasse para você que você poderia ter o peso que você quisesse, porém o físico que você tem? Você gostaria? Você entendeu o que eu estou falando? Então aquilo que você enxerga é o que é importante.
aquilo que você mede tem que ficar em segundo lugar. Quando nós, médicos, nutricionistas, treinadores, nós fazemos as avaliações físicas das pessoas, nós tomamos medidas objetivas para nós quantificarmos nosso trabalho. Você tem que aprender a se olhar. Você tem que aprender a perceber que ganhar músculo é a mesma coisa que manter numa situação onde você está perdendo peso, ou então é simplesmente você aceitar que o peso na balança ele não vai funcionar do jeito que você gostaria em benefício de um físico melhor. Outro ponto suave que a gente tem que falar, porque eu ainda vejo um monte de gente falando, é sobre aeróbio no emagrecimento. O aeróbio é uma coisa importante, o aeróbio é uma coisa fundamental. Por quê? Não é porque ele gasta energia. Por favor, nunca falem isso. Se você fosse depender do aeróbio para emagrecer, para cada quilo de gordura que você tivesse que emagrecer, você ia ter que correr de São Paulo ao Rio de Janeiro e voltar correndo sem parar para você conseguir perder toda a caloria que você deveria para conseguir perder essa gordura. Isso é infactível, fala a verdade. Ou você não conseguiria fazer isso todo dia. Então, o que faz o exercício aeróbio? O exercício aeróbio te provoca um ganho de capacidade enzimática. Ele ensina o seu corpo a gastar energia e o seu corpo fica cada vez melhor nisso. Então, fazer exercício aeróbico não significa que você está fazendo simplesmente para queimar a caloria. Significa que você está fazendo para melhorar a sua capacidade de queimar calorias, que a médio e longo prazo ele vai ajudar muito nos processos de controle alimentar que você vai realizar para conseguir chegar no físico que você vai querer. Musculação, pessoal, ela emagrece tanto quanto o aeróbio, só que é um pouquinho diferente. Hoje, o que a literatura científica ela fala é que a musculação tem uma capacidade de tirar mais gordura da região visceral, ou seja, que fica lá dentro da nossa barriga, entre as nossas vísceras, tá? Do que necessariamente a gordura subcutânea. Aparentemente, a gordura que está debaixo da pele, ela tem um pouco mais de preferência pelo exercício aeróbio se a gente for dividir os tipos de estímulo físico e a ação deles nos estoques de gordura que a gente possui. Contudo, pessoal, um não é muito bom sem o outro. O legal é que você consiga combinar os dois. Porque dessa forma, não só você vai conseguir perder volume do seu abdômen, mas você vai conseguir também diminuir a espessura da sua pele. Lembrando que um potencializa a ação do outro. É essa a ideia, é usar os recursos de forma inteligente e adequada para que você não tenha que ficar sofrendo e se arrebentando para conseguir perder aquele quilinho na balança, que vai fazer diferença para a balança, mas provavelmente nunca vai ser o suficiente para você. É comum a gente fazer a pergunta, mais carga ou mais repetição? Na verdade, pessoal, a resposta é, o melhor é sobrecarga. O que é isso? Lembra do mais 2 que eu falei para você? Ele pode ser mais 2 quilos também, desde que você esteja respeitando todas as premissas de um bom treinamento de musculação. Isso eu vou mostrar para vocês ao vivo, a cores, treinando, coisas que a gente chama de sistemas de consistência de contração muscular. Quando você é capaz de sustentar uma contração eficiente, você pode aumentar a carga. Contudo, preferencialmente, o que normalmente a gente faz com as pessoas? A gente aumenta as repetições. Por quê? Por uma questão de segurança. Então, se você quer 100% de segurança na musculação, o que você vai aumentar primeiro antes de aumentar a carga? A repetição. Agora, se você é mais ousado, mas você tem um bom domínio do peso, o que você está autorizado a aumentar? A carga. Combinado, então? Não existe um melhor exercício para emagrecer. Sabe o que existe? Existe o exercício que você mais gosta de fazer. Como eu falei para vocês, exercício não é uma coisa cômoda, não é uma coisa legal, é uma coisa que cansa e é exaustiva. Só que dentre todas as modalidades, existem coisas que vocês gostam de fazer mais do que outras. Então, o que a gente normalmente sugere para as pessoas? Que elas façam aquilo que elas gostam. Por quê? Ela fazendo uma coisa que ela gosta, ela com certeza vai fazer bem feito. Eventualmente, o que a gente faz? Olha, mas precisa ter um pouquinho disso daqui. E vai introduzindo aos poucos aquilo que é necessário ser feito para que ela se acostume com a ideia de fazê-lo. E aí a sensação de dominar aquela capacidade vai fazer com que essa pessoa ela tenha menos rejeição para realizar aquele tipo de exercício. Por exemplo, você pega um homem que não gosta de treinar membros inferiores, eu não gosto de treinar perna. E não fica muito legal, fica parecendo Bob Esponja calça quadrada. Mas tudo bem,
Para ele usa calça e tá tudo em casa. Agora, para o metabolismo tá tudo mal. Por quê? A musculatura de membros inferiores, das coxas, elas são músculos muito grandes, então eles conseguem melhorar muito a velocidade metabólica do indivíduo às custas do treinamento deles. Então a gente não pega uma pessoa que não gosta de treinar perna, como a gente costuma falar na academia, e bota ela para fazer 10 séries de agachamento no primeiro dia. Existe uma progressão contínua. Então, quando um professor de educação física ele fala para você que ele vai fazer uma série de adaptação, ele está pensando na progressão que vai te permitir chegar mais longe. E nesses casos, pessoal, é muito bom a gente ter um profissional do nosso lado para que ele oriente todo esse caminho de uma forma que ele fique menos penoso para você. Nós costumamos ser muito malvados com nós mesmos. Se você for ver uma dieta restritiva que o nutricionista faz, e se você for ver a restrição alimentar que uma pessoa faz por conta própria, a pessoa ela é muito mais rigorosa do que o nutricionista. Ela quer arrancar 1000 calorias do dia. Ela quer fazer, aliás, a dieta de 600 calorias. O nutricionista não, ele faz o cálculo do gasto basal, ele faz o cálculo do gasto estimado, ele tira 100, 200 quilocalorias, mantém a pessoa naquele ritmo por 3, 4 semanas, avalia fisicamente, aí ele vai ver se dá para retirar mais 100 ou 200 quilocalorias. E assim vai progressivamente. O profissional de educação física, o seu treinador, ele também faz essa progressão, porque ele sabe que se isso falhar, o resto não funciona. Então tenha esse cuidado, isso é coisa fundamental para a gente continuar a nossa conversa. Quem é entendido na parte de treinamento começa a perguntar, volume e intensidade, aí o que é melhor para a gente emagrecer? Na realidade, o exercício ele precisa ser intenso, mas não necessariamente porque você põe carga. E ele precisa ter um volume que não necessariamente seja um exagero. Sabe, pessoal, exercício é difícil porque ele é mais ou menos como sal. Pouco não funciona, mais demais ele te quebra. Então, na realidade, o que nós fazemos? Imagina que existe uma quantidade específica e ideal que seu corpo ele tolera o exercício físico e imagina que existe uma quantidade um pouquinho menor que é a quantidade necessária para que você tenha resultado. Quando você tem um treinador, é fácil para ele fazer essa avaliação porque ele começa a buscar no seu padrão de movimento a eficiência que você está tendo. E quando ele percebe que começa a existir falha naquele padrão de movimento, ele começa a modificar o que é a qualidade daquele treino para ver se esse treino ainda está surtindo efeito. Se você é um dos caras experientes que já treina, você já deve ter passado por uma situação mais ou menos assim. Você estava treinando super bem, sentiu o músculo inchou, o músculo começou a ter aquela sensação de treinado e de repente começou a perder isso e você começou praticamente a balançar o braço, por exemplo, se você estava treinando bíceps e começou a não sentir mais nada. Pois bem, essa é a hora de parar. Essa é a hora que você está levantando peso, você não está estimulando o seu músculo. A ideia, e que a gente possa falar na nossa semana de performance, no curso total, é que depois que você adquire uma, entre aspas, maturidade atlética, você perceba esse momento e você saiba como lidar com ele. Porque tem algumas regrinhas fáceis que o treinador utiliza para saber se você tem condição de continuar e se essa continuação é útil ou não é. Na realidade, existe sim um melhor horário para treinar. Só que o que nós adequamos? Que o melhor horário para treinar é aquele horário que você se sente melhor. Se for pela literatura, o que a gente sabe? Que de manhã o melhor é para treinar aeróbio, na hora do almoço os exercícios que dependem de agregação cognitiva, que são dependentes de movimentos complexos, por exemplo, uma ginástica, dança, e no final da tarde os exercícios de força. Mas pessoal, nós sabemos que a rotina de todas as pessoas não é passível da gente programar, não. Essa hora eu tenho que parar porque eu vou para a academia, porque vai ser o melhor horário para eu treinar. Então, comece treinando num horário que você se sinta tranquilo para isso. Que você não tenha que chegar correndo, que você não tenha que sair correndo, que você não tenha que ficar pensando no que vai acontecer depois e que você não esteja muito cansado para performar suas atividades depois disso. Isso é muito importante. Agora vamos supor que você seja exatamente essa pessoa que chega correndo, sai correndo, fica treinando pensando naquilo que você devia estar fazendo naquele momento, de todas as solicitações que você tem no dia, o exercício vai ser diferente. Em vez de você ficar se degladiando para conseguir chegar
num horário que seja específico para o treino, o que você vai fazer? Você vai pensar em treinar menos do que você treinaria. Você vai pensar que seu treino vai durar 25 minutos. Claro que não vai dar tempo para falar aqui hoje, no curso a gente vai falar um pouco mais, mas o que a gente chama de técnicas de intensificação. O que são essas técnicas de intensificação? São justamente formas de vocês aproveitarem mais o tempo, mantendo o músculo mais sob contração muscular e aumentando a capacidade dele responder ao exercício, do que se fosse fazer um treinamento normalmente típico. É importante que vocês saibam disso para entender o que é aproveitamento de tempo. Então, em primeiro lugar, treine no horário que você goste, que você se sinta bem. Se isso não for possível, treine de uma maneira onde você consiga estar 100% atento ao que você está fazendo, mesmo que você treine um pouquinho menos. Lembra, o feito é sempre melhor que o perfeito. Quanto mais você treinar, melhor vai ser seu resultado. Mas deixa eu ressignificar essa frase para você. Quanto mais você treinar, não significa que você vai fazer 300 atividades diferentes. Vai acordar, fazer aeróbio, aí depois vai fazer musculação, depois vai fazer jiu-jitsu, vai jogar bocha, vai fazer ciclismo e à noite ainda vai fazer um jogo de peteca. Isso não vai funcionar mais do que 2 dias. Já vou te adiantar isso daí. Treinar mais significa você primeiro melhorar o que é a qualidade do seu treinamento, o aproveitamento dele. Você já parou para pensar quanto tempo o seu músculo fica sob tensão, ou seja, fica contraído quando você está na sua sessão de treinamento? E não vale aqueles minutos que você está contraindo, mexendo no celular, respondendo no WhatsApp ou fazendo comentário no Instagram das pessoas. Você tem que justamente contar o tempo que o seu músculo fica lá, sendo contraído, submetido à força. Existem algumas avaliações, pessoal, que para cada 1 hora de musculação, às vezes a pessoa fica só 5 minutos sob tensão. Ou seja, você precisa de 60 minutos para ficar apenas 5 trabalhando o músculo. Isso é menos do que 10%. Concorda que essa é uma eficiência muito baixa? É alguma coisa que realmente vai demorar uma eternidade para que se você consiga resultado, se é que você vai conseguir? Então, treinar mais significa você aproveitar mais esse tempo. A ideia é que vocês entendam como isso é feito, e isso é fundamental porque hoje, por mais que a gente derive de muito do que a gente chamava de escola Wader de levantamento de peso, que são os antigos fisiculturistas da década de 50, 60, 70, onde Arnold Schwarzenegger, lógico, está incluído, existiram ao longo do tempo aprimoramentos. Coisas que também são antigas, são da década de 70, 80, 90 e que hoje o pessoal reinventa, mas que a gente precisa mostrar para vocês de uma forma organizada para que vocês entendam que isso não é um bicho de 7 cabeças, também não é a resposta para todos os problemas, mas é uma ferramenta útil e necessária para que você tenha um resultado melhor daquilo que você empenha do seu tempo para melhorar o seu físico. Parcelar corretamente o treino sempre vai ser um problema e sempre vai ser uma dificuldade. E agora, o que eu vou treinar? ABC, vou treinar peito com perna, vou treinar ombro com bíceps. Essa é uma parte mais delicada porque depende da sua capacidade de olhar o seu físico e reconhecer aquilo que você necessita. Perceba, aquilo que você necessita não é o que você mais gosta, é aquilo que você precisa mais desenvolver para ressaltar a qualidade do seu físico. Vou dar um exemplo prático para vocês. Homem adora treinar peitoral, mas poucos sabem que uma forma de você mostrar um peitoral mais bonito é você ter um deltoide mais trabalhado. Você consegue ter uma noção intuitiva quando você olha físicos que te inspiram. Agora, o que você tem que tomar mais cuidado? Tamanho não é sinônimo de melhor. Ah, eu queria ser grande. O que significa ser grande para você? Um caminhão é grande. Você prefere comprar um caminhão ou você prefere comprar um Porsche? Eu e as minhas metáforas usando carro, né? Eu acho que tem gente que prefere comprar caminhão, assim como tem gente que prefere comprar Porsche. Mas, no geral, grande não é necessariamente uma coisa bonita quando a gente termina em físico. Quando a gente fala de físicos. Grande é grande. Bonito é aquilo que prende a sua atenção, aquilo que você não tira o olho, por quê? Porque tem muito detalhe para você ver. E são esses detalhes que você tem que se importar em construir. Portanto, quando você fala de fracionamento de treino, você tem que favorecer aqueles segmentos que são os segmentos que vão fazer o seu físico aparecer. Quais são os principais deles? Braço nos homens, tríceps principalmente, deltoide nos homens, nas mulheres o posterior de coxa, a panturrilha que é relegada para 10ª, 50ª importância. Isso é importante que você saiba,
Porque o desenho do corpo é uma informação completa. Você não olha um pedaço, ai que braço bonito, você pode até falar isso. Mas quando você olha uma coisa que te chama atenção, que te fala ao coração, que você fala, isso eu gostaria de ter, é algo que é completo e é uma silhueta inteira. Simetria, pessoal, é uma decorrência da silhueta. Então, em primeiro lugar, não se preocupe que ninguém é 100% igual do lado direito para o lado esquerdo. E ninguém é 100% proporcional do que tem de membro inferior e membro superior. Algumas vezes por questões de estímulo, algumas vezes por distribuição do corpo. Quando a gente olha a proporção superior e inferior, tem pessoas que têm as pernas mais longas em relação ao tronco, fica muito difícil desenvolver volume. Quando a gente olha lado direito, lado esquerdo, existem pessoas que têm, por exemplo, curvaturas na coluna que fazem com que haja a impressão de que tem um lado maior que o outro, ou um lado mais proeminente. Então a gente tem que aprender a respeitar o que são nossas peculiaridades e não tentar mudar o nosso formato. Mudar o formato é uma coisa que nós não conseguimos. Nós conseguimos melhorar ele, nós conseguimos mudar proporções e fazer com que uma simetria seja criada. Por isso que também é a segunda importância maior de você conhecer como você deve olhar seu corpo. Porque só se você sabe reconhecer as suas deficiências, você vai entender o que você precisa fazer para poder trabalhá-las. Estagnação do resultado parece uma coisa que acontece na nossa vida e que nada vai fazer com que a gente consiga tirar ela de lá. Na verdade, o que acontece é a falta de respostas para os problemas imediatos que vocês têm. Quais são as respostas que nós temos, pessoal? São para os problemas que nós já passamos. Os problemas que nós estamos naquele momento, se nós tivéssemos as respostas, não seriam problemas, seriam simplesmente uma temporada, seria uma época. O que é importante nessa situação? Você identificar e fazer uma autocrítica muito bem feita sobre o que você poderia melhorar daquilo que você tem feito entre o seu treino e a sua alimentação. Só a partir daí, com essa identificação, que você vai conseguir entender como que você vai orientar toda a sua rotina para chegar numa situação de melhora contínua, ainda que pequena, mas sempre progressiva. Abdômen definido é uma das questões que mais aparecem para a gente. Parece que o sonho de consumo das pessoas é de fato ter um abdômen definido. Claro que quem tem muita reserva de gordura fica tímido em relação a isso e fala, poxa, se eu pudesse perder tanto de peso, eu estaria muito bem. De fato, tira esse peso dessa pessoa. A próxima coisa que ela vai querer é falar assim, agora que eu consegui emagrecer, eu quero um abdômen de tanquinho. Pessoal, abdômen é uma coisa mais complicada para fazer. Por quê? Porque o abdômen, ele não é só um músculo que parece um monte de gominho que fica na frente da sua barriga. Ele é toda uma estrutura que envolve o seu tronco e que funciona por uma série de coisas, muito além de fazer o quê? A flexão dele. O abdominal é um músculo que aparece quando nós temos toda a musculatura abdominal e a musculatura do centro do nosso corpo fortalecida. Então existem passos para a gente conseguir um abdômen bacana. Tá? Um dos primeiros passos é conseguir uma estabilização bacana do tronco. E isso a gente consegue treinando músculos que não são aparentes quando a gente olha para o físico de uma pessoa, mas que são fundamentais porque eles são a base da gente conseguir construir um abdômen definido. Agora que a gente falou um pouquinho de exercício, eu preciso lembrar algumas coisas para vocês acerca de alimentação. Todo mundo fala assim, eu faço uma alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? Existe uma alimentação saudável? Mais do que isso, alimentação saudável quer dizer que você vai emagrecer seguindo as premissas dela? É isso que a gente precisa discutir. Uma coisa é uma alimentação ser saudável, outra coisa é essa alimentação estar adaptada a você. E uma outra coisa mais difícil ainda é ela estar adaptada a um objetivo que você tenha. Então fica tranquilo, dia 29 a gente vai discutir mais sobre isso e eu vou separar para vocês essas questões e vou dar tudo mastigadinho, olha o trocadilho, né, para você entender como que você precisa raciocinar para você conseguir chegar numa situação mais legal, ou de hipertrofia, ou de emagrecimento, dentro daquilo que são os seus anseios para montar o seu físico. Marca na sua agenda, não esquece, se prepara, que no final dessa semana vai ter uma novidade mais legal ainda.